atento às lesões causadas por esse inseto que, embora pequeno, faz, como a gente está vendo aí, um grande estrago. A Ângela Bispo está com o médico dermatologista James Lima e vai nos ajudar a lidar com queimaduras feitas pelo potó. Com você, Anjinha. Mais uma vez, bom dia a você e a todos. É verdade, no início da reportagem do Edgar, ele disse lá que a personagem ela foi premiada. Esse prêmio eu não quero para mim não, mas olha, eu tenho uma sorte danada, mesmo sem querer, de ser premiada. A gente sabe que os cuidados, eles são bem intensificados nessa época, principalmente com a questão da higiene, cuidado com os lençóis de cama, percepção com relação na hora de vestir a roupa também, dar aquela velha sacudida para ver se não apareceu nenhum por lá. E, de fato, quando um potó aparece, nos acende logo o alerta. O que é que a gente faz logo? Que é logo eliminar aquele bichinho para não correr o risco aí de ser vítima dele. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque, de fato, a gente fala de um besouro. Não é isso, doutor James? Bom dia, seja muito bem-vindo. E que pode causar queimaduras de até 2º grau. É isso mesmo. Bom dia, obrigado pelo convite, pessoal da TV Clube. Infelizmente, nesse período do ano, a gente vê um aparecimento deles e cada vez mais frequente nos nossos consultórios os quadros de dermatites, de queimaduras causadas pelo Pederos, que é o nome científico do potó. Uma vez, inevitável aí o contato desse bichinho com a pele e ele tendo aí, então, de fato, liberado essa substância que causa a queimadura. Que cuidados devemos ter para evitar uma lesão ainda maior na pele? Então, no momento inicial, a gente percebe aquela vermelhidão da pele, muitas vezes com ardência, com irritação e com surgimento de bolhas. Nesse momento, é muito importante a gente, no primeiro momento, higienização com água e sabão, sabonete mais neutro, mais suave possível. Depois, em seguida, é importante a gente tomar cuidado com a exposição solar daquela região, porque aquela queimadura ela pode deixar uma mancha, deixar cicatrizes se a gente tiver exposição solar intensa. E o mais importante de tudo é a gente evitar o uso das receitas caseiras. É muito frequente a gente ver o uso de pó de café, de maisena, de álcool, de vários tipos de raízes, de ervas que se foi difundindo ao longo das décadas para a gente utilizar, mas isso muitas vezes aumenta a irritação, pode aumentar o risco da gente ter uma infecção na lesão, então é importante a gente evitar. Quando essa queimadura acontece em regiões que, por exemplo, a gente não consegue deixá-la exposta ao sol, mas a roupa cobre, é uma dobradura, como proceder para evitar justamente essa questão da infecção? Então, o mais importante de tudo, higienização, proteção solar e a pele deve estar mantendo sempre hidratada. A nossa pele ela tem uma função que a gente chama de barreira, para evitar que as toxinas entrem e que a água saia. Mas quando a gente tem uma lesão, como por exemplo a lesão pelo potó, essa função de barreira ela é comprometida. Então com isso a gente perde mais água na pele naquela região, ela fica mais desidratada e mais propensa a ter irritações. Graziele Silva, lá da Ilhotas, pergunta: quem já tem algum tipo de dermatite, algum problema de pele, se for aí agraciado com a mijada do potó, que é essa expressão que a gente usa aqui, como proceder? Então, geralmente a pessoa que já tem uma dermatite, já tem alguma inflamação na pele, ela tem uma propensão de ter lesões mais graves, lesões maiores. Então, o cuidado ele precisa ser redobrado. A gente precisa de muita hidratação naquela pele e usar sempre sabonetes mais neutros, mais suaves, para poder não ter problemas com isso. Em que situação procurar o especialista, o dermatologista, para uma situação como essa? É importante a gente sempre avaliar qual é o grau da queimadura. Quando a gente tem bolhas naquela lesão, a gente considera que aquela queimadura é uma queimadura de 2º grau. E a gente tem um risco maior de desenvolver cicatrizes e marcas que podem ser permanentes. Quando a gente tem somente a vermelhidão, geralmente ficam manchas que são mais transitórias. Então, quando a gente percebe essas queimaduras mais graves, buscar o médico especialista. Ana Célia, lá do Todos os Santos, também pergunta: algum alimento pode agravar a irritação e provocar, sei lá, algo mais complexo quando a gente fala de múltiplas queimaduras por potó? Geralmente isso pode acontecer em pessoas que já têm uma predisposição, já têm uma tendência alérgica com algum alimento e que quando se expõe àquele alimento já tem a história de desenvolver lesões na pele. Mas no caso de pessoas que não tenham esse histórico, o alimento diretamente ingerido não vai causar tanto esse problema. Vai causar, como a gente falou, quando ele é aplicado diretamente na pele. Tiago, lá do bairro Morada Nova, diz: um potó me mijou na região do olho esquerdo. Acordei sentindo muita dor no local e ao redor também, principalmente agora dentro do olho. O que fazer?
Então, é importantíssima a avaliação tanto do dermatologista quanto do oftalmologista, porque por conta dessa toxina que é liberada no momento do atrito contra a pele, a gente pode ter inclusive lesões oculares importantes. Então é importantíssimo procurar o atendimento médico e cuidados com o local, evitar as substâncias irritativas, usar hidratantes, calmantes, sabonetes suaves para higienizar. E uma coisa interessante que a gente fala muito sobre a urina do potó, mas na verdade não é urina, é esse corpo dele, e ela é liberada quando a gente faz o atrito dele contra a pele. Então é muito comum a pessoa ver o inseto andando sobre a pele e a gente tentar afastar rapidamente, tentar fazer com a mão o afastamento, e isso gera o atrito e acaba liberando a toxina. Então, se você perceber um potó caminhando pela sua pele, pega uma folhinha de papel, coloca levemente sobre ele, para que o potó vá caminhando, saia da sua pele, vá para a folha de papel sem nenhum dano, sem nenhum atrito, para não liberar essa toxina. O Luiz diz, lavar a queimadura com vinagre alivia e reduz a ação causada pelo potó? O vinagre de maçã, ele tem uma ação antibactericida, então teoricamente ele ajudaria para a gente não ter infecções secundárias. Mas tem que tomar cuidado qual vinagre que está usando. De um modo geral a gente não indica, porque existe uma grande variedade entre os produtos e algum deles pode ter algum agente que pode gerar uma alergia. Olha só, a Evelyn, lá do Vamos Ver o Sol, diz, tem alguma coisa que ajude na cicatrização dessa queimadura? Fui vítima do potó no rosto e está muito feio. O mais importante é a hidratação. Agora, a hidratação, como eu falei, vai repor a função de barreira e acelerar a cicatrização. Agora, é importante, se a cicatriz está muito visível, é importante a avaliação do médico dermatologista, porque muitas vezes tem alguns medicamentos que a gente pode aplicar que aceleram esse processo de reparação da pele. Doutor James, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço pela conversa, bem orientação, com muita orientação para você que está em casa aí. Olha, atenção, cuidado, gente. Viu aí como o doutor falou? Tá caminhando, você percebeu que o bichinho está na sua pele? Não esmagar o bichinho na pele. Dá aquele petelecozinho de leve, afasta ele de você, que é a melhor coisa que você faz. É o melhor. Conversamos então com o doutor James Lima, dermatologista, trazendo essas orientações para a gente sobre o potózinho. Bichinho temido, né não, Felipe? Quero ser premiada esse ano, não, viu? De jeito nenhum. Essa premiação a gente realmente não quer. Não esquecer de água e sabão, viu, gente? Obrigado a você, Ângela, e ao doutor James Lima.